Olá, seja bem-vindo ao Suporte Tecnoponto. Eu me chamo Vilmar e hoje nós iremos falar sobre as várias situações enfrentadas pelas empresas que optam por utilizar banco de horas no seu dia a dia. Vamos lá? Se você precisa enviar uma ocorrência manualmente para o banco de horas, primeiramente você deverá acessar o menu Movimentação, Banco de Horas, Cadastro BH, selecionar o banco de horas do funcionário em questão e desmarcar a ocorrência que será enviada manualmente para o banco. No nosso caso, vamos desmarcar a opção Falta. Após configurar o banco de horas, é necessário que nós criemos uma justificativa que envie esse saldo para o banco de horas. Então vamos acessar Cadastro, Justificativa. Clique sobre Inserir para criar uma nova justificativa e defina as configurações para a mesma. Nas ocorrências, vamos selecionar apenas a opção Envia para banco de horas. Então é só salvar. Após criada a justificativa, vamos acessar o espelho ponto do funcionário. Selecione o período em que a ocorrência se encontra. No nosso caso, no dia 3/9, o funcionário teve uma falta de 9 horas e nós queremos que esse saldo não seja descontado como falta no final do mês. Então nós vamos selecionar para editar este dia, seleciona a ocorrência que acabamos de criar e defina a quantia de horas que será enviado para o banco de horas. Então é só salvar. Perceba que o dia não consta mais como falta, e sim como saldo negativo no banco de horas. Se mesmo após a criação do banco de horas, as ocorrências ainda constam como extra, atraso e falta, e não como saldo de banco de horas, faça o seguinte procedimento. Acesse o menu Movimentação, Banco de Horas, Cadastro do BH, pesquise o banco de horas do funcionário em questão, vá até a aba Ocorrências e selecione as ocorrências que deverão ir para o banco de horas. Após isso é só salvar. Retornando ao espelho ponto do funcionário, podemos perceber que as ocorrências não constam mais como extra, atraso ou falta, e sim como saldo de banco de horas. Se você precisa remover uma ocorrência do banco de horas para desconto em folha de pagamento, faça o seguinte procedimento. Selecione o dia em questão a ser removido do banco, vá para a opção Ações, Remover e voltar para BH, selecione as ocorrências que serão removidas do banco, ou no caso deixe todas marcadas, e clique sobre Remover do BH. Dessa forma, a ocorrência não constará mais no banco de horas e será descontada em folha de pagamento. Neste exemplo, o funcionário trabalhou em um feriado, dia 7/9, porém, o seu saldo de banco de horas continua com a carga normal e não com a multiplicação de 100% por conta do feriado. Para que você possa multiplicar o saldo de banco de horas por algum tipo de percentual de extra, é necessário que primeiramente você cadastre esse percentual no menu Ponto, Percentual de Extra. No nosso caso, vamos cadastrar o percentual de 100%. Após cadastrar o percentual, vamos configurá-lo no banco de horas. Então acesse Movimentação, Banco de Horas, Cadastro de BH
Pesquise pelo banco de horas do funcionário em questão. Vá até a aba Ocorrências, selecione a ocorrência que será multiplicada, no nosso caso feriado, marque a opção Multiplica Extra e selecione o percentual criado. Então é só salvar. Retornando ao espelho ponto do funcionário, podemos perceber que o saldo de banco de horas está sendo multiplicado, ou seja, está constando como 18 horas positivas, o dobro das horas trabalhadas normais. Se você deseja permitir um número X de horas de limite para que os funcionários façam de banco de horas no dia, é possível definir esse limite no cadastro do banco de horas. Aqui, como exemplo, estamos utilizando um funcionário que fez, no dia 1º de setembro, um saldo positivo de 2 horas para o banco de horas. Para o nosso exemplo, vamos utilizar um limite de 1 hora por dia, ou seja, a empresa permite que o funcionário faça apenas 1 hora de banco de horas e o restante será contabilizado como hora extra. Portanto, acesse Movimentação, Banco de Horas, Cadastro BH. Selecione o banco de horas em questão. Siga para a aba Limites. Aqui na aba Limites você pode definir um limite diário, semanal ou mensal de crédito ou débito. No nosso exemplo, estamos utilizando o limite de 1 hora por dia de banco de horas. Então vamos cadastrar aqui na aba Limite de crédito diário a quantia de 1 hora. Retornando ao espelho ponto do funcionário, podemos perceber que agora o saldo de banco de horas está com o limite de 1 hora e o restante da hora extra que o funcionário fez nesse dia será contabilizado como extra na folha ponto. No encerramento de um período, é comum que a empresa deseje zerar o saldo de banco de horas do funcionário para que se inicie um novo período do zero. Para realizar esse processo, é necessário 2 procedimentos, que seriam fechar o ponto primeiramente, deixando assim a prova de alterações, e realizar o zeramento lá no extrato do banco de horas. O primeiro passo, que seria fechar o ponto, pode ser feito de 2 maneiras. A primeira seria acessando o espelho ponto do funcionário no período, selecionando o funcionário, o período a ser fechado e consultar. Com o espelho ponto aberto, você seleciona a opção Ações, Fechar ponto. Dessa forma, você pode ver que aqui no canto esquerdo surgiu um cadeado, sinalizando que o ponto está fechado. Dessa forma, nenhuma alteração feita em cadastro de horário ou cadastro de funcionário terá efeito no ponto desse funcionário. A segunda forma para se fechar o ponto do funcionário seria utilizando o menu Movimentação, Cálculo em lote. Aqui você consegue selecionar o período a ser fechado, seleciona as opções Calcular e Fechar ponto e Executar. Dessa forma, o sistema vai fechar o ponto de todos os funcionários no período desejado. Lembrando que a função Cálculo em lote só está disponível para as versões Gold do sistema. Após o fechamento do ponto, nós vamos acessar o menu Movimentação, Banco de Horas, Extrato de BH. Aqui selecionamos o funcionário que receberá o zeramento do banco, o período em que o zeramento será aplicado, o banco de horas que o funcionário está inserido, e aí é só consultar. Ao consultar, percebemos as seguintes informações: o saldo anterior ao período pesquisado, o saldo durante o período pesquisado e o saldo hoje, na data da gravação. No nosso caso, nós queremos zerar o banco de horas no período pesquisado, dia 1º de agosto a 31 de agosto. Saldo negativo de 189 horas. Na opção Data Zerar Banco, selecione o último dia do mês
em questão para zeramento. Clique sobre o botão Zerar banco. Dessa maneira, percebemos que o saldo do dia 1º/8 até 31/8 zerou, iniciando-se um novo mês com o saldo zerado. Para tirar um relatório de banco de horas, primeiramente acesse o menu Relatório Banco de Horas. Na aba principal, temos várias opções de filtros para gerar o nosso relatório. Podemos gerar por funcionário, por empresa, departamento, tipo de funcionário, competência e, se passarmos para a aba adicional, temos mais filtros para personalização do nosso relatório. No meu caso, preciso retirar o relatório de um funcionário em específico. Após selecionar o funcionário, selecione também o período em que o relatório deve ser gerado. Selecionaremos a primeira quinzena de setembro. Após selecionar o nome e o período, vá até a aba Específico e defina qual é o banco de horas que esse funcionário pertence. Selecione o modelo de relatório que você quer tirar, no caso analítico para uma versão mais detalhada ou sintético para uma versão mais simples, e clique na opção Visualizar. Após gerado o relatório, teremos no cabeçalho os dados sobre o funcionário em questão, logo abaixo as datas em que houve movimentação de banco de horas, se essa movimentação foi um crédito ou um débito, e qual tipo de operação gerada por essa movimentação. No caso deste relatório, temos horas extras, faltas e saída antecipada. Também é informado no relatório de banco de horas dados sobre o saldo de horas anterior ao período pesquisado, sobre o período pesquisado, saldo de horas até o fim da pesquisa e saldo de horas atual até a data de hoje. Gerado o relatório, você pode tanto fazer o download do relatório ou imprimi-lo. Para realizar o lançamento manual de um saldo no banco de horas, precisamos seguir o seguinte procedimento. Vá até o menu Movimentação, Banco de Horas, Extrato de BH. Selecione o funcionário que receberá esse lançamento manual, o período em que esse lançamento será aplicado, e o banco de horas que o funcionário pertence. Perceba que ao consultar o período, habilitou o botão Lançamento Manual. Ao clicar sobre ele, definiremos se esse lançamento será um crédito, um débito ou pagamento, a data em que esse lançamento será aplicada, o valor em horas para ele e uma observação explicando o motivo desse lançamento manual. No nosso caso, vamos criar um crédito na data de 19/9 no valor de 7 horas. A observação será ajuste de ponto. Podemos perceber que no dia 19/9 criou-se uma nova ocorrência, de acordo com o que nós informamos no lançamento manual. Lembrando que para um lançamento negativo, selecione débito na aba do lançamento. Para criar um banco de horas, acesse o menu Movimentação, Banco de Horas, Cadastro BH. Nessa primeira tela, clique sobre o botão Inserir e informe na aba Geral os dados principais sobre o banco de horas. No nosso caso, vamos criar aqui um banco de horas teste. O período em que o banco estará ativo. Lembrando que se você deixar sem uma data fim do banco, o banco será perpétuo, não terá uma data para se encerrar.
Defina o critério para vencimento do banco de horas, se será pela data de fechamento ou data de registro. Se necessário, coloque um código para identificar melhor os bancos de horas cadastrados. E se no caso o seu banco de horas tem uma data de vencimento, ou seja, depois de um período as horas expiram, você pode selecionar aqui a quantidade de dias para o vencimento dessas horas. No nosso caso, vamos deixar a aba Código e Número de Dias para Vencimento em branco e ir para a aba Ocorrências. Na aba Ocorrências, você define que tipo de ocorrências irão para o banco de horas automaticamente. Na guia Dias de Trabalho, definiremos quais ocorrências serão enviadas para o banco em um dia de trabalho comum. No nosso caso, selecionaremos o atraso, falta e extra. Você pode também selecionar o extra de intervalo para ser enviado para o banco, multiplicar o extra no caso dessa hora extra ser multiplicada por algum percentual e definir se a multiplicação será feita apenas quando o banco do funcionário estiver positivo. No nosso caso, apenas atraso, falta e extra serão enviados automaticamente para o banco de horas. Você deve também definir as ocorrências para folgas, feriados e, se necessário, um dia específico da semana que tenha uma configuração especial. No nosso caso, vamos definir que as extras em folgas e feriado também serão enviadas para o banco, com o diferencial de que o feriado multiplica a extra. A quantia de percentual para a multiplicação no feriado será de 100%. Na aba Limites, definiremos um limite diário, semanal ou mensal para que o saldo vá para o banco de horas. Exemplo: se a sua empresa decide que apenas 1 hora das horas extras feitas por dia podem ir para o banco, você deverá colocar aqui em limite de crédito diário o valor de 1 hora. Dessa forma, se o funcionário fizer até 2 horas de horas extras, apenas 1 hora dessas 2 serão enviadas para o banco e a outra 1 hora será paga como hora extra na folha ponto. Configurada a aba Geral, Ocorrências e Limites, você deve salvar para que o sistema libere a aba Funcionários. Aqui na aba Funcionários, você precisa adicionar os funcionários que farão parte desse banco de horas. Então clique no botão Adicionar. Você pode selecionar apenas um funcionário ou pesquisar toda a empresa. No meu caso, vou selecionar um funcionário em específico. Selecione o funcionário, clique em Finalizar. Percebemos que o mesmo já faz parte do banco de horas e, para encerrar o cadastro, apenas clique em Salvar. Recapitulando, neste banco de horas, definimos que o período do banco é a partir do dia 1º de setembro de 2020, que neste banco todas as horas de atraso, falta e extra irão automaticamente para banco de horas, que os funcionários possuem um limite diário de 1 hora de crédito para que seja contabilizado como banco de horas, e adicionamos o funcionário que fará parte desse banco. Essas foram algumas situações enfrentadas no dia a dia empresarial quando o assunto é banco de horas. Ficou com alguma dúvida? Por favor, comente abaixo que iremos providenciar uma solução. As dicas te ajudaram? Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu gostei nesse vídeo para mais conteúdo como esse. Muito obrigado e até a próxima!